está estudando para as Olimpíadas Brasileiras de Física. Hoje vamos falar um pouco sobre hidrostática. Se você for analisar a morfologia da palavra hidrostática, é composta por hidro, que dá uma ideia de água, de fluido, e estática, que dá uma ideia de algo que está parado, que está em repouso. Então, justamente, estuda características dos fluidos em repouso. A gente toca em pontos como a densidade, em que nas fórmulas você vai encontrar a densidade representada por esse D minúsculo, ou representada pela letra grega μ. Então, o corpo flutuará se a densidade dele for menor do que a densidade do fluido. Você pega uma piscina e coloca um objeto lá dentro. Se ele flutuar, é porque a densidade dele é menor do que a densidade da água da piscina. O corpo ficará em equilíbrio se a densidade dele for equivalente à densidade do fluido. Então, o corpo vai ficar mais ou menos no meio da piscina em questão, porque ele não é nem tão pesado para afundar de vez e nem tão leve para ficar boiando lá na piscina. E o corpo afundará se a densidade dele for maior do que a densidade do fluido. Então, se o corpo é muito pesado, ele vai afundar, como se você jogasse uma pedra na piscina. Você percebe que a pedra vai ficar lá embaixo, lá no fundo, porque a densidade da pedra é mais do que a densidade da água da piscina. Então, para calcular a densidade, vocês têm que a densidade é igual a massa sobre o volume. Então, a densidade ela se encontra por quilogramas por metros cúbicos no sistema internacional, mas aí você também pode encontrar como gramas por centímetros cúbicos ou grama por ml em alguma questão. A massa sempre no sistema internacional é adotado que é em quilograma e o volume metros cúbicos, ok? Outro ponto que a gente estuda quando está falando em hidrostática é a pressão hidrostática. A unidade de medida da pressão no sistema internacional é dada por Pascal, que é representado por PA, mas Pascal é a mesma coisa, equivale a newtons por metro ao quadrado. Então, caso apareça newtons por metro ao quadrado da questão, e você sabe que no sistema internacional é Pascal, então é só você lembrar desse detalhe aqui. Outro detalhe que é importante lembrar é que no nível do mar, 1 atm equivale a 1 vezes 10 a quinta Pascal. Certo? Caso você encontre, você precise usar, precise relembrar disso em alguma questão, está aqui. Como é que a gente vai descobrir a pressão hidrostática? Então, a pressão hidrostática, como eu falei, que pode ser no sistema internacional, você encontra em Pascal, mas você pode acabar encontrando nas questões como ATM, em ATM, né? A questão pode dar em ATM, ou em milímetro de mercúrio. Ok, a pressão é dada por a densidade do líquido vezes a altura do líquido do recipiente vezes a aceleração da gravidade. Lembrando que a densidade do líquido é em gramas por centímetro cúbico, a altura em metro e a aceleração metros por segundo ao quadrado. Quando se tratar de diferenças de pressões, usa-se a teoria de Steven. Mas o que é essa teoria de Steven? Antes de eu falar essa partezinha aqui. Também conhecida como lei fundamental da hidrostática, diz que a diferença entre as pressões de dois pontos de um fluido em equilíbrio, ou seja, um fluido em repouso, é igual ao produto entre a densidade do fluido e a aceleração da gravidade e a diferença entre as profundidades dos pontos. Em outras palavras, isso. A diferença de pressão é dada por densidade vezes a gravidade vezes a diferença da altura entre os pontos, né? Ou você também pode encontrar que ΔP é igual ao peso específico do fluido vezes ΔH, que é justamente a diferença de altura. Então, a variação da pressão é em Pascal, o peso específico do fluido é newtons por metros cúbicos e a densidade é quilograma por metro cúbico. Ok? Então, o empuxo.
O corpo subirá se a força empuxo tiver maior intensidade que a força peso. Lídia, o que está acontecendo, mulher? O que é empuxo? O que aconteceu aqui? Então, vamos voltar, vamos falar da piscina de novo, certo? Então, vamos pegar uma bola, um exemplo de uma bola. Pode ser bola de vôlei, bola de, sei lá, futebol. Mas, quando você coloca aquela bola na piscina, ela vai boiar. Porque a gente já falou em densidade, ela é mais leve e tal, ela é menos densa do que a densidade da água da piscina. Então, ela flutuará, certo? Você concorda comigo? Você pega essa bola e afunda. Você aplica uma força para afundar. A partir do momento que você deixa de aplicar essa força, essa bola vai voltar com tudo. Provavelmente ela vai bater na sua cara ou na cara de alguém e vai espirrar água e você vai ficar, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Enfim. Então, quando acontece isso, o que é isso que está empurrando a bola para cima? É o empuxo. Então, o corpo subirá se a força de empuxo tiver maior intensidade que a força peso. Então, o peso da bola ela é tão leve, ela é tão de boas, que o empuxo ele vai fazer uma força tão grande que vai subir, né, e tal. O corpo permanece em equilíbrio se a força empuxo tiver a mesma intensidade que a força peso. Então ele vai ficar lá no meio da piscina bem tranquilo, bem de boa. E o corpo afundará se a força empuxo tiver menor intensidade do que a força peso. Eu tô percebendo assim uma semelhança entre empuxo e densidade. É porque são grandezas diretamente proporcionais. Então, quando você fala em empuxo, a gente tem que a densidade do fluido vezes o volume do fluido vezes a aceleração da gravidade. A força é dada por Newton, a densidade quilograma por metro cúbico, volume do fluido metro cúbico e a aceleração da gravidade metros por segundo ao quadrado. Empuxo, basicamente, é o teorema de Arquimedes, ou a lei do empuxo, diz que todo corpo mergulhado no fluido recebe um impulso de baixo para cima igual ao peso do volume do fluido deslocado. Por esse motivo, os corpos mais densos que a água afundam, enquanto os menos densos flutuam. Tá, em palavras bonitas foi o que eu falei, entendeu? É isso. É bem estruturado, bem conceitual. Então, quando a gente também toca no ponto princípio de Pascal. Lídia, o que é princípio de Pascal? O que está acontecendo aqui, mulher? Eu pensei que tinha terminado. Não, calma. Tem esse último ponto para a gente ir para as nossas lindas questões. Né? O aumento da pressão exercida em um líquido em equilíbrio é transmitido integralmente a todos os pontos do líquido, bem como às paredes do recipiente que está contido. Lídia, o que está acontecendo aqui, mulher? Explica, eu explico. Tá vendo essa imagem aqui atrás do que está escrito? Bem linda, plena. Então, você tá vendo um sistema aqui, né? Em que aqui tem um êmbolo, aqui tem outro. As áreas são diferentes. Se eu fizer uma força, se eu aplicar uma força aqui, automaticamente vai ter uma pressão e ela é transmitida integralmente até esse outro ponto aqui, e aí vai ter uma força sendo aplicada aqui para cima. E aí tem quando é que eu uso isso? A gente usa isso em pressas hidráulicas, elevadores hidráulicos, freios hidráulicos, barragens, caixas d'água, sistema de eita, que eu não consigo falar. Amortecedores. Pronto. A gente tem uma relação de proporção. Então, a força aplicada nessa situação 1, dividido pela área, né, desse êmbolo aqui, é igual à área dessa segunda parte aqui, desse segundo êmbolo, sobre a força aqui desse segundo ponto.
Força é Newton e áreas é metro ao quadrado. Lídia, por que você está falando isso? Porque é importante. Se você esquece um negócio desse, você esquece as unidades de medida na hora de uma questão teórica, você perde ponto, tá? Tá bom? Importante você saber, até para entender de onde vem cada coisa e tal. Falar em questão, né? Vamos começar umas mais tranquilinhas, até umas questões mais cálculo para fazer. A última é maravilhosa. Se eu fosse você, assistir o vídeo até o fim. Então vamos lá. OBF 2018, primeira fase, nível 2, questão 20. O professor Piscon, interessante, não é o nome do professor? Enfim. Durante as aulas sobre hidrostática, utilizou-se de uma pequena bola de isopor, colocando-a no fundo de um pequeno aquário de vidro transparente, contendo água. Após explicar sobre a força e empuxo que os líquidos exercem sobre corpos mergulhados, ele solta a bola de isopor e pergunta aos seus ávidos alunos por que a bola de isopor sobe até a superfície. Dentre os vários questionamentos que esse experimento proporciona, escolha a opção correta que explica a tal situação. Alternativa A. A pressão no fundo do aquário é menor do que na superfície? Gente, assim, eu não queria dizer nada não, mas lá atrás eu citei um exemplo parecido que já vai responder essa questão, né? Então, a A não faz nenhum sentido ser a A. Tá falando a pressão no fundo do aquário é menor do que na superfície, não tem a ver com isso, não vai explicar porque que a bola de isopor sobe até a superfície, ok? Então a A não pode ser. B. O empuxo sobre a bola é menor do que o peso dela. Se o empuxo é menor, então o objeto tinha que ser pesado, como a gente já falou anteriormente. Então o objeto teria que ficar lá embaixo, né? Não é isso que acontece. A bola sobe até a superfície. Então não faz sentido nenhum, não é a letra B. C. O isopor é mais leve. O isopor mais leve é um negócio meio vago, né? Não tá suando no tom de explicação. No máximo que eu posso fazer é deixar essa C de stand-by e olhar as outras alternativas. D. O impulso sobre a bola aumenta à medida que ela sobe. Não faz sentido. Não faz nenhum sentido e eu vou explicar por que não faz sentido. Essa D está correta. O empuxo, a densidade vezes o volume vezes a gravidade. Você está vendo que não tem nada que varia aí? Então, o empuxo não vai aumentar à medida que a bola sobe. O empuxo vai ser o mesmo sempre, certo? Que é tudo igual aí, independente de onde esteja a bola. O empuxo sobre a bola é maior do que o peso dela. Então, se o empuxo é maior, ele vai ter força para levar a bola lá para cima. E o peso da bola vai ser menor, né? Faz total sentido, fazendo com que ela suba. Então, é justamente a letra E. A C é mais ou menos um distratorzinho para pessoas que podem estar meio com pressa e não ler as últimas alternativas. Tipo, tô com pressa, não, vou marcar C logo de cara. Mas não é a C, é a E a questão certa. OBF 2009, primeira fase, nível 3, questão 1. O professor Piscon, gostaram de colocar esse professor nessa prova? Dispõe de 2 frascos exatamente iguais. Na sala de aula, ele coloca em um deles 1 litro de água e no outro meio litro de água e meio litro do líquido não identificado que não se mistura com a água. Então, um líquido qualquer que não se mistura. Em seguida, os frascos são colocados nos pratos de uma balança que é regulada e sensível. Ou seja, uma balança precisa. Cirúrgica. Enfim, no quadro, o professor desenha 3 situações da balança, possíveis ou não. Então, dentro dessa realidade aqui que ele desenhou, pode ser que a situação seja coerente ou incoerente. Então, em relação às situações esquematizadas acima, qual a alternativa que representa corretamente a situação visualizada no experimento? A.
tanto a 2 como a 3, tanto a B quanto a 1, tanto a 1 como a 3. C, somente a 1 é possível, D, a 1 e a 2 são possíveis e E, somente a 2 é possível. Tá, isso aqui são as alternativas que a gente tem. Basicamente, a gente vai parar e vai analisar um por um desses desenhos, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é como é que eu vou analisar esse negócio? Como é que eu vou analisar esse desenho que está acontecendo, Lídia? Eu te explico o que está acontecendo. Então, assim, o volume da água é igual ao volume do líquido. Por quê? Porque na questão ele fala que ele coloca meio litro na situação assim que tá os dois juntos, né? Ele fala que é meio litro do líquido desconhecido e meio litro de água. Então o volume é igual. Então, a gente tendo essa certeza que a gente realmente tem, né? Se esse lado que tem o líquido água afundar, quer dizer que a densidade do líquido é maior do que a densidade da água e, consequentemente, a massa do líquido vai ser maior do que a massa da água. E se boiar, se na situação o potinho, o frasco, a garrafa que tiver líquido e água juntos boiar, né? Quer dizer que a densidade do líquido é menor do que a densidade da água e a massa do líquido é menor do que a massa da água. Vou analisar situação por situação. Primeiro a gente vai olhar o todo e depois vai olhar só a partezinha. Então, primeiro o todo, depois a partezinha. Primeiro o todo, depois uma partezinha. Você vai entender por quê. Pronto, nessa situação 1, o que está mais pesado, né, o que está afundando, é o lado que tem o líquido e a água. Então, quer dizer que a massa do líquido é maior do que a massa da água. Para ele estar afundando o sistema em questão, a gente sabe dessa informação. E a densidade em questão, né? Se a gente for analisar só isso daqui, esquece que isso daqui existe, esquece que isso aqui existe. Se a gente for identificar só isso daqui, nessa situação, a densidade da água, por ela estar embaixo, está maior do que a densidade do líquido. Mas não faz sentido. É incoerente. Sabe? A gente percebeu que, analisando o sistema todo, que a densidade do líquido é maior do que a densidade da água, por esse lado está afundando. Mas quando você analisa só essa garrafinha aqui, a água está embaixo, então a densidade da água é maior do que a densidade do líquido. Lembra que o que o professor escreveu do quadro não necessariamente é coerente? Então essa primeira situação proposta é incoerente. Não vai ser. Então, vamos passar para a segunda situação. Vamos analisar a segunda situação. Nessa segunda situação, se você analisar o sistema todo inteiro, primeiramente você percebe que esse lado aqui, né, que esse lado esquerdo, está afundando. Ou que implica dizer que a densidade do líquido é maior do que a densidade da água. E se você for parar para analisar só essa garrafinha aqui, só esse recipientezinho aqui, o líquido está embaixo, então a densidade dele é maior do que da água, porque a água está aqui em cima, então a densidade dele é menor do que a do líquido. Então, tendo que a massa do líquido é maior do que a massa da água e a densidade do líquido é maior do que a densidade da água, é um negócio completamente coerente, ó, como a gente colocou aqui em cima, que é, se afundar, acontece isso. De fato, afundou, aconteceu isso, tá tudo certo. Essa alternativa é coerente, esse sistema desenhado é coerente. E a situação 3? O que acontece na situação 3? Primeiro, que o líquido, olha no sistema inteiro, a água tá
a massa da água vai ser maior do que a massa do líquido. Porque o líquido tá mais leve aqui, tá boiando, digamos assim, tá, enfim. A água que afundou aqui o sistema em questão. E se for parar para analisar só esse recipiente aqui da direita, o líquido está embaixo, então a densidade dele é maior do que a densidade da água. Mas se a gente sabe, a gente viu aqui no sistema que a massa do líquido é menor do que a massa da água e a densidade do líquido é maior do que a massa da água, é incoerente. Não tem como esse sistema ser verdade. Então, somente A2 é possível na vida real. Se você for fazer na vida real, só A2 vai ser possível. Só A2 vai ter esse resultado bonitinho. Ok? OBF 2018, primeira fase, nível 3, questão 9. A figura a seguir representa 4 vasos transparentes e de formatos diferentes. V1, V1, V2, V2, V3, V3, V4, V4. Possuindo as mesmas áreas de base e colocados sobre uma mesa horizontal. Os dois primeiros vasos, V1, V1 e V2, V2, estão cheios de óleo, enquanto V3, V3, V4, V4 estão cheios de água, mantendo-os à mesma altura. Com relação à pressão PP, exercida por cada um dos líquidos nos respectivos fundos dos vasos, podemos afirmar corretamente que... Vamos entender a situação. Primeiro, vamos entender a situação aqui. O que aconteceu? O que aconteceu aqui, Lídia? Eu explico o que aconteceu para você. Temos 4 recipientes, ok? Esses dois primeiros aqui estão cheios de óleo e esses dois aqui estão cheios de água. Todos estão com a mesma altura, ó, tá vendo? Aqui a mesma altura, mesma altura, mesma altura, mesma altura. Então, ele pergunta com relação à pressão exercida em cada um dos líquidos dos respectivos fundos. Podemos afirmar corretamente que, primeiramente, a gente tem que lembrar que a pressão é igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Lá no início da prova, antes de começar as questões, se dá algumas informações pontuais e dentre as informações que ele dá, eu selecionei 2 que vai ajudar a gente a entender essa questão, que é a densidade da água, que é dada que lá é igual a 103 kg por metro cúbico, e a densidade do óleo, que é dada por 0,8 kg por metro cúbico. Ou seja, a densidade da água é maior. Concorda comigo? Então, sabendo disso, e sabendo também o que está acontecendo, né? A gente sabe que P3 e P4, o que apareceu aqui? P3 igual a P4. P3 e P4 são compostos por água. Então, tem a mesma densidade, a gravidade é a mesma, e a altura também é igual, como a gente está vendo. Por isso que P3 é igual a P4. Pressão exercida em 3 é igual a pressão exercida em 4. E se a gente seguir a mesma lógica, P1 vai ser igual a P2. Aqui, óleo, então a densidade é igual, a gravidade é a mesma para todos, e a altura aqui é a mesma para todo mundo. Então a pressão exercida em 1 é igual a pressão exercida em 2. Sabendo disso, e lembrando que a densidade da água é maior do que a densidade do óleo, a gente tem que a resposta correta é a letra A. A pressão 3 é igual a pressão 4, que é maior do que a pressão 1 e que é igual a pressão 2. Certo? Eu não sei por que as coisas estão repetidas aqui, estão tudo duplicado. Mas eu peguei a questão assim, então não podia modificar. Tava assim lá, então por isso que tá tudo duplicado. Ok? Só para explicar. OBFF 2019, primeira fase, nível B, questão 9. Olha a foto do seu barômetro, Adriana. O que é barômetro, Lídia? Instrumento usado para medir pressão. Continuando a questão. Disse Carlos apontando para o álbum.
Em Campos do Jordão, Adriana quis medir a pressão atmosférica, já que estava em uma cidade que ficava a 1.628 metros de altitude. Logo, deveria ter colocado um valor menor que a pressão atmosférica ao nível do mar. Para isso, ela utilizou um barômetro de Torricelli, como você queira pronunciar, enfim, que ganhou de aniversário. Como a Adriana mediu um comprimento de 60 centímetros para a coluna de mercúrio dentro do barômetro, a pressão atmosférica de Campos do Jordão no momento da medição estava mais próxima do valor de dados: densidade do mercúrio 13.600 kg por metros cúbicos e a aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aí tem as alternativas aqui de qual é o valor que vai dar para a pressão. Lídia, o que é barômetro de Torricelli? Isso. Tem um recipiente, aí tem um tubinho. Aí, dependendo de quanto tá esse tubinho, a gente vai saber a pressão. Aí, aqui geralmente se usa mercúrio. Às vezes acontece em algumas situações se usa outras coisas, mas geralmente é usado mercúrio. Na questão, né, daqui até aqui, fala que estava medindo 60 centímetros. Lembrando que centímetros não está no sistema internacional. Então, já passei pelo sistema internacional e já 60 centímetros equivale a 0,6 metros. Ai, Lídia, como assim? É só você dividir por 100. Ou, como preferir, né, dar 2 casinhas a vírgula. Enfim. Para essa questão, a gente vai usar, né? Tá falando de pressão. Então, pressão é igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura. A gente quer descobrir a pressão. A gente tem a densidade, que é esse daqui. Concorda comigo? A gente tem a gravidade, que é essa daqui. E a gente tem a altura, que é essa daqui. Só substituir os valores. A pressão, a gravidade e a altura. Certo? Então, fazendo essa conta, fazendo essa multiplicação, vai dar que a pressão é aproximadamente 80.000 Pascal. Pascal, unidade de medida. Ok? Ai, Lídia, mas o que está acontecendo aqui? Aqui tem KPA. O que é K? K equivale a 10 vezes... K equivale a 10 elevado a 3. Então, se eu tenho 10 a terceira, posso fazer isso daqui. A pressão é aproximadamente 80 kPa. Ok? Alternativa C, a alternativa correta. Qualquer dúvida, lembrando que você pode comentar. Se você ainda não deixou o gostei desse vídeo, esse é seu momento. OBFF 2018, primeira fase, nível B, questão 9. Nossa, eu gostei de pegar a questão 9, né? Enfim. Quando Flávio comprou sua primeira casa, queria arrumá-la em um dia. Organizou todos os móveis e arrumou todas as roupas e tudo mais que lhe pertencia. Entretanto, esqueceu-se de analisar a planta hidráulica da casa. Um dos furos que ele fez na parede atingiu a tubulação diretamente ligada à caixa d'água. Gente, sempre analisem a planta hidráulica da sua casa, por favor, não vamos passar por uma situação dessa, né? Conforme a figura ao lado. Tá aqui a parede, aí ele fez um furo. Sendo que esse furo, ó, que tá ligado à caixa d'água, então a água vai fazer sair por esse furinho aqui. Enfim, imediatamente tentou tampar o furo com o dedo de uma das mãos, enquanto ligava para um pedreiro conhecido usando a outra mão. Cara, uma hora a pressão vai ser tão grande que ele vai ter que soltar essa mão. Certo? Concorda comigo? Enfim. Porém, essa tarefa era muito dolorida, como eu falei, né? Enfim. Ele só conseguia suportar a dor no dedo que tampava o furo por poucos segundos. Se o diâmetro da broca que fez o furo tinha 10 milímetros, então esse furo aqui tem diâmetro de 10 milímetros, qual a força que a água estava aplicando no dedo de Flávio durante os segundos que ele conseguia parar o vazamento? Observação: a parte interior da tubulação encontra-se a 2 metros do furo e a 8 metros do nível da caixa d'água, conforme a figura ao lado. Então, aqui é 8 metros,
o total, né? Tipo, do chão até a caixa d'água. E do furo até a caixa d'água são 2 metros. Então aqui sobra 6 metros. Tá, conforme a figura ao lado, aí ele dá a pressão atmosférica, dá a densidade da água. Olha, se ele não tivesse dado a pressão atmosférica já em Pascal, e se ele tivesse dado em ATM, a gente já podia converter naquela informação que eu deixei lá no slide de pressão. Densidade da água, da aceleração da gravidade, e fala que tem que usar π igual a 3. De forma geral, não falando especificamente sobre pressão hidráulica, a pressão, no geral, é dada pelo quê? Força sobre a área. E o que ele pergunta aqui? Qual a força que a água estava aplicando no dedo de Flávio durante os segundos que ele conseguia parar o vazamento? Então a pergunta, a incógnita, a variável que a gente não sabe é força. Então se a gente isolar a força é igual a pressão vezes a área. Ok? E lembrando que a área do círculo, o que é um círculo? É um furinho, né? E tal. Pi r ao quadrado. Ok. Peguei só os dados e deixei aqui esse desenho e coloquei o 2 metros aqui, ó, para lembrar que é 2 metros, para a gente entender e fazer a questão. Primeira coisa, primeiro passo, o que a gente vai fazer? A área. Primeiro a gente vai descobrir a área. Lembra que é força igual a pressão vezes a área? Então, descobrir a área primeiro. Primeiro passo é descobrir a área. O diâmetro é 10 milímetros, ou seja, o raio é 5 milímetros. Mas milímetros não está no sistema internacional. Então, passando para o sistema internacional, que fica metros, né? Eu coloquei em notação científica para não ficar um 0,00, enfim, 5, né? Então, passando para o sistema internacional e colocando em notação científica, ficou 5 vezes 10 menos 3 metros. Tá, então a gente sabe π, que é 3. E a gente sabe o raio. Então, só fazer 3, que é π, r ao quadrado, né? 5 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Isso vai dar, né? Primeiro a gente resolve o parêntese, ok? 5 ao quadrado, 25. 10 a menos 3 vezes... Aqui a gente tem uma propriedade da potenciação, né? Esse vezes esse vai dar 10 a menos 6. Então, faz aqui as contas bonitinho. Deixa 3 vezes 25 dá 75. Então, a área é igual a 75 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. A área se dá em metro quadrado, ok? Segundo passo. Qual é o segundo passo, Lídia? Pressão. Descobrir a pressão. Lídia, o que aconteceu? Pressão não é só densidade vezes a gravidade vezes a altura? Ué. Por que apareceu a pressão em ATM? Porque assim, já tem a pressão normal do sistema, aqui, mas aqui tá entrando a pressão a pressão atmosférica, entendeu? Por isso que eu coloquei isso mais o que seria a fórmula da pressão. Tá vendo, gente? Você não pode se apegar só à fórmula, você também tem que entender o contexto para saber usar a fórmula. Então, assim, a pressão de ATM, a pressão em ATM que se dá é 10 vezes Q Pascal. Lembra que esse K é a mesma coisa que 10 elevado ao cubo? Então a gente pode reescrever 100 vezes 10 ao cubo Pascal. Ou a gente pode pegar esse zerozinho aqui e colocar nessa potência. 10 vezes 10 a quarta Pascal. Lídia, por que você fez isso? Você não podia parar só aqui? É porque no decorrer da questão, você vai ver que esse 10 a quarta vai ser importante. Spoilers. A densidade, ó, que eu falei que podia ser representada pela letra μ, apareceu aqui, a bendita letra μ. 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. A gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura é 8 menos 2, que é 6, ó. Substituindo os valores, a pressão total, por isso que eu falei PT, pressão total, tá?
Mas podia ser só P. Você chama do jeito que você quiser, entendeu? Você botar P quadradinho, o importante é saber o que você tá fazendo, o que você tá dando nome, entendeu? Então, a pressão atmosférica, a gente usou 10 vezes 10 a quarta Pascal, mais a densidade, vezes a gravidade, vezes a altura. Aqui, ó, propriedade da potenciação de novo, conserva as bases, somos expoentes. 3 mais 1 é igual a 10 a quarta. E esse 6 aqui eu só passei pra cá pra ficar bonito. Eu achei bonito passar pra cá, ser mais compreensível passar pra cá e é isso. Tipo, é uma multiplicação, então tanto faz ele tá de um lado do outro. Então aqui eu continuo a mesma coisa, 10 vezes 10 a quarta, mais 6 vezes 10 a quarta. Tá vendo como 10 a quarta faz diferença? Se fosse outra coisa aqui, essa soma terminaria aqui. Se fosse outro expoente aqui, essa soma terminaria aqui. Mas por se tratar de expoentes iguais, a gente pode fazer essa soma maravilhosa. Então, a pressão total é 16 vezes 10 a quarta Pascal. O terceiro passo é descobrir finalmente a força, que é Pascal vezes a área. Ok? Então, força é igual a pressão total, que a gente descobriu, vezes a área, que a gente também descobriu. Fazendo essas lindas contas, dá que, então, 16 vezes 75, 1.200. Aí, 10 a quarta vezes 10 a sexta, conserva as bases, somos expoentes. Então, 4 mais menos 6 vai dar 4, menos 6, vai dar menos 2, entendeu? Por isso que ficou 10 a menos 2 aqui. Newtons. Aí o que aconteceu? Aqui. Esse 10 a menos 2 eu compensei aqui. Eu andei duas casas, digamos assim. Aí ficou 12 newtons. Se fosse igual a 12 newtons. Alternativa B, que legal. OBF 2019, primeira fase, nível 3, questão 5. Questões para a questão 5. Na figura R, na figura a seguir, R é um recipiente cilíndrico de altura H, inicialmente vazio. C é um corpo sólido e maciço. Então, altura aqui, um corpo sólido, maciço, que de densidade igual a 0,50 gramas por centímetro ao quadrado. Isso vai ser importante, tá? E M é a mola ideal de uma constante elástica K. Então, no slide passado, eram só as informações para a questão. Então, a questão diz, enchendo-se de água a densidade igual a 1 grama por centímetros quadrados, o recipiente R, determina a intensidade da força elástica que atua na mola em newtons quando a metade do corpo estiver imerso. Considere que durante esse evento a mola fica sempre na vertical. Então, eu desenhei aqui, o que a questão pede, né? A força elástica. Eu desenhei aqui esse corpo, metade para baixo é água, e aqui tá normal, é o ar mesmo. Então, o que acontece? Esse corpo, o peso está puxando para baixo, porém existe a força elástica, que está apontando aqui para cima, e o empuxo, que também aponta para cima. Então, desse sistema aqui, a gente tem que a força elástica mais o empuxo equivale ao peso, certo? E como ele quer a força elástica, a gente isola força elástica igual ao peso menos o empuxo, ok? O que é peso? Massa vezes a gravidade, e o empuxo é justamente a densidade vezes a gravidade vezes o volume. O que aconteceu aqui? Por que você botou 0,5V? Porque na verdade vai ser metade do volume, que o corpo está metade na água e metade não, ok? A gente sabe que é massa sobre volume, então se a gente isolar a massa, a gente sabe que fica a massa igual a densidade vezes o volume. Então, aqui eu substituí, certo? A massa equivale à densidade do corpo, né, de C, vezes a gravidade, vezes o volume. Tá, Lídia? O que aconteceu? É só invertir aqui, tá, ok? Menos 0,5, eu tirei esse 0,5, botei aqui no comecinho, vezes a densidade, vezes a gravidade, vezes V. O resto eu repeti, ok? Aqui, a gente sabe que a densidade do corpo, ele dá, nas informações da questão, no slide passado,
que é 0,5. E aí, a gente também sabe, né, que a densidade da água é igual a 1. Então, o que eu fiz? Substituí as densidades. A densidade do corpo, coloquei que é 0,5 porque a questão deu. Assim como a densidade da água, eu coloquei que é 1 como a questão deu. O resto é tudo repetido aqui, ó, ok? Sabendo disso, o que a gente percebe aqui? 0,5 vezes G vezes V é menos 0,5 vezes G vezes V. Ou seja, isso daqui vai dar igual a zero. Alternativa C. É isso, se você gostou, não se esqueça de comentar, se tiver alguma dúvida, compartilhar com aquela pessoa que também quer estudar para as Olimpíadas ou entender essas questões. E até o próximo vídeo. Lembrando que aqui existem outros tipos de conteúdo também resolvendo questões das Olimpíadas, ok? Até mais!